Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje, ainda na esteira do segundo turno da campanha eleitoral, vamos conversar sobre algo que foi para nós praticamente diário, que é a comunicação eleitoral. Para isso, nossa convidada de hoje é especialista em comunicação política e marketing eleitoral, Márcia de Castro. É um prazer, viu? Amei o convite. Eu vim fazer o que a gente adora fazer, né? Que é falar sobre comunicação. Márcia, quando eu vi o teu currículo, eu achei uma menina tão nova e já tão experiente. Você não teve adolescência, né? Eu agradeço pelo elogio, mas não tão nova assim. Você era viciada em política? Não, eu nunca fui muito apaixonada por política. Isso, inclusive, é um ponto que eu adorei essa colocação interessantíssima. As pessoas acham que quem trabalha com comunicação política tem que ser obrigatoriamente um grande aficionado em política. E não obrigatoriamente. Inclusive, eu acho que até causa certo incômodo comunicadores políticos muito apaixonados, muito emocionados quando nós falamos de partidos ou nomes. Eu sempre fui, desde adolescente, uma grande apaixonada por comunicação. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de expressar os meus sentimentos, de escrever. Então, todo mundo dizia, essa menina vai ser jornalista, essa menina vai ser apresentadora, porque nesse ponto a vida sempre me levou para a comunicação. Mas com a tua seriedade e a tua objetividade, que a gente bateu um papo antes, você é graduada em administração pública. Sim. Por que você não seguiu esse caminho? Como é que foi que se deu essa ida para a comunicação política, comunicação eleitoral, marketing eleitoral? Isso, eu sou bacharel em administração pública também. Mas como eu sempre tive facilidade de escrever bem, escrever com emoção, escrever com paixão, ver as melhores formas de apresentar uma ideia, com que aquela ideia transforme o meu cliente numa pessoa que vê o mundo de uma maneira melhor, extrair o melhor. Eu sempre penso assim, eu não crio personagens, eu extraio o melhor daquilo que existe. Ah, não, para. Não é mentira, não? Não, de forma nenhuma. Até porque com as redes sociais é muito perigoso você criar personagens. Quando a gente tinha só TV para comunicar o político, talvez até desse certo. Hoje em dia já não dá mais. Mas eu sou da época que tinha só o santinho. O que você queria dizer daquela pessoa, você podia dizer. E você tinha um momento muito curto na TV, é algo muito programado. Hoje em dia, não. Então, esse, inclusive, é um ponto que eu bato muito forte. Quando eu dou mentoria ou treinamentos, não construa alguém que não existe. Você vai ter muita dificuldade de manter aquele personagem. Dentro desse conceito de que a pessoa tem que ser verdadeira, né? E que você vai buscar a melhor imagem da pessoa, como fica aquele conceito antigo que a gente falava sobre reposição de imagem para quem já estava com a imagem desgastada ou então que tinha um viés, por exemplo, a pessoa era, sei lá, era religioso, só que agora ele está seguindo um caminho político, ou extremamente político, mais neutro, e agora ele quer ser um pouco mais extremista. Não tem essa questão da reposição de imagem? Isso não é um pouquinho de faltar com a verdade, não? Não, de forma nenhuma. Pense que, eu vou dar um exemplo. Deputados federais, por um grande período, vários mandatos que precisam escalar. Eu vou criar um personagem... O que é escalar? Ele quer ir para um outro cargo. Um deputado federal que quer, experiente, e quer ir para o Senado. Aconteceu com quase toda a Câmara de Vereadores de Goiânia, né? Eles não quiseram... só. E quer ir para o Senado. Então, a base de votos para essa nova posição é bem maior. E a natureza do voto também. Né? Você não vota para um prefeito com a mesma emoção que você vota para um senador. Para um prefeito, você pode votar mais apaixonado, ele está perto de você. Ele gerencia o que é seu na sua cidade. Para um senador, você pode pensar aí na forma que você vota. Você já não vota com tanta paixão. É mais difícil você votar com esse sentimento. Você já vota de forma mais distante, mais analítica. Então, como a base de votos é maior para eleger um senador do que para eleger um deputado, você precisa alcançar novos grupos. Então, você pode apresentar essas propostas, esse interesse para o seu público, para outros públicos, para públicos novos. E você pode, inclusive, mostrar que esses assuntos de interesse são importantes e que você tem projetos para eles. Ora, para você falar para um público de interesse diferente do seu, você precisa falar a linguagem desse público, entender o que ele quer,
Você precisa se vestir de uma outra maneira se você for visitá-lo. Essa é uma forma de reposicionar a sua imagem. Você mostra outros lados da sua personalidade, você mostra crescimento e avanço político, você abre diálogo e nessa abertura de diálogo o que você fala, o que você veste, o que você propõe tem que estar alinhado. Não é uma mentira, é apenas uma forma de você se comunicar com outras pessoas. Você tem um case de grande sucesso, ele... acho que tem gente buscando fôlego até agora. Tem. Né? A Márcia de Castro, ela foi a redatora sênior da campanha do Wilder Moraes. Não é isso? Isso mesmo. E como exatamente aconteceu esse fato? Como é que você desenvolveu esse trabalho? Foi difícil? Foi desafiador. A campanha foi muito emotiva, foi muito emocional também. Nós tivemos como estrategista o Marcelo Vitorino, nome de muito respeito na área, e eu fui convidada para ser a redatora da campanha, redatora sênior da campanha. Nós fizemos uma... Qual o papel do redator sênior? O redator sênior, ele faz a matriz de conteúdo, ele faz toda a pesquisa do que pode ser desenvolvido. Posso mostrar aqui para o meu telespectador? Gente, eu tenho uma jornalista que ela produz para mim uma pauta. Ela faz a pesquisa, ela orienta. É lógico que eu também tenho o meu estudo, eu tenho o meu conteúdo pessoal, então tudo que eu falo aqui parece comigo e sou eu, né? Mas eu tenho uma pessoa, que é a Cris Soares, né? Nossa amiga, inclusive. Uma grande pessoa, assim, uma pessoa e ela produz essa pauta com a qual eu compartilho e me identifico. Essa é uma função. Isso. É mais ou menos isso? Isso, só que de uma forma bem mais profunda. Uma campanha para o Senado é muito desafiadora. E o Wilder, ele... Você faz uma leitura de vida, então? Não, de vida, do passado, da infância, do crescimento profissional, do desenvolvimento político. E não só da pretensão, mas também do que ele quer fazer lá. Qual é a contribuição que ele vai fazer? E uma campanha feita por fases. Então, muitas pessoas queimam essas etapas. Elas já começam desde a pré-campanha prometendo que elas vão fazer lá, se eu for eleito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E às vezes as pessoas não absorvem. E nós respeitamos essas fases. Então, na fase de identificação, nós apresentamos o Wilder, que tem uma senhora história de vida, viu? Ele tem uma história de vida impressionante. Então, assim, eu confesso que não foi tão difícil falar da história dele, uma história de vida de superação. Mas contar sem ser piegas, né? Contar. Que é difícil e hoje. Com elementos de verdade. Então, assim, as pessoas viram que aquele super empresário foi um menino de Taquaral. E aí, quantos de nós não sonham assim também? Né? Eu sou de uma cidade do interior do Pará. Então, quantos de nós também não tem uma história parecida assim? Eu também saí do interior. Eu entrevistei o Matheus Ribeiro. Rapaz, ele conta exatamente essa história. Ele falou, Giovanni, há 10 anos atrás eu estava lá na minha cidade, perto de Bela Vista, né? Piracanjuba. E né? surpreendeu muito o Matheus também. Fez uma belíssima campanha, uma belíssima votação. Ele tem uma trajetória muito boa. Isso. E o Wilder já tinha sido senador por 6 anos e meio. E tem uma dedicação, um amor pela educação. Mas ele foi de carona. Essa ele ganhou. Sim, mas ele passou 6 anos e meio ali e fez um trabalho muito bonito. Muito bonito mesmo. Então nós resgatamos tudo isso. Posso te beliscar um pouco? Claro. Mas eu me lembro muito dessa campanha do Wilder. Ele realmente se apresentou um empresário de sucesso, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que compreende e entende a dinâmica da sociedade, desde a sua base mais simplória até o alto grau de complexidade empresarial. Isso ficou muito claro. Mas, na verdade, plano de trabalho de governo que ele vai fazer era estar ao lado de Bolsonaro. Eu não vi outro. Eu estou errado? Não, nós tivemos Falei que eu ia beliscar? Nós tivemos uma matriz de apresentação do que seria feito. Como eu disse, o Wilder ele tem nós tínhamos até uma certa dificuldade, como o Wilder ama a educação. Então ele tem projetos para educação, ele já tinha isso em mente. E ele falava também de algo que me emocionava muito, que é das obras para a saúde. Quando eu fui analisar, e eu quero te contar uma história, quando eu fui analisar atrás dos projetos antigos, eu vi a quantidade de grandes obras que ele tinha feito, através das suas emendas parlamentares. O que o Wilder fez que eu achei um grande diferencial quando ele foi senador? Ao invés de mandar centenas de ambulâncias,
pequenas reformas, ele concentrou as suas emendas parlamentares como senador em grandes obras. Então, para você ter uma ideia, o Hospital de Palmeiras de Goiás Sim. foi levantado com uma emenda só dele. Agora ele será equipado. Então, são emendas parlamentares de outra natureza. Mas ele foi construído com uma emenda muito grande do senador Wilder. Então, assim, e está saindo agora, um hospital que está sendo inaugurado agora. Então, são obras de volume, só que ele cometeu um ato de coragem que depois eu achei ruim como comunicadora. Olha só o que ele fez. Ele tinha uma verba volumosa de impressões, de uma verba para da publicidade às suas ações parlamentares. O que ele fez quando ele esteve no Senado? Ao invés, eu como comunicadora diria, vamos botar no ar, né, todas as ações parlamentares. O Wilder escolheu pegar essa verba e imprimir livros para os estudantes de ensino superior. Então, os livros que seriam mais pesados para esses estudantes comprarem, ele imprimia e dava para estudantes de direito, de administração e contabilidade. E aí nós fomos atrás desses estudantes e recebíamos sempre muitas mensagens de pessoas que não tinham como comprar esses livros, que estavam estudando e recebiam de graça os livros do senador Wilder. Márcia, por que mesmo eu, sendo um analista político compenetrado, por que esse tipo de informação passa ao largo? O que é que o telespectador, o eleitor, ele muitas vezes exige isso, mas ele não absorve isso? Ele não absorve. Isso acontece? Acontece. Ou é só com o Giovanni? Não, isso acontece mesmo. Em primeiro lugar, o brasileiro, quando eu falo brasileiro, você entende que eu estou generalizando. Sim, estou falando da maioria. Ele não tem interesse. O homem médio, né? Ele A mulher não média. tem interesse sobre ações parlamentares. O que o brasileiro gosta mesmo é de período eleitoral. Ele gosta de brigar na internet. Ele gosta da bagaça. Mas ele não gosta da bagaça. de saber se quem ele elegeu é está o pescador fazendo. que gosta do cigarro e da pinga. Ele gosta do bate-boca, da emoção. Só que entenda que um mandato não é tão emocionante como um período eleitoral. E aí o que acontece? As pessoas deixam de ir lá no perfil do seu candidato, de ir no perfil da Casa de Leis, onde ele colocou aquela pessoa. O brasileiro não vai lá conferir se ele está trabalhando, se ele está fazendo. Ele não confere para onde estão indo as suas emendas parlamentares, os projetos de lei, os assuntos que são defendidos em tribuna. Toda essa conversa, então, ela passa pela redatoria? Ela passa pela comunicação eleitoral. O redator, como eu já fiz outras coisas, mas nessa campanha eu fui a redatora. O redator, ele sistematiza tudo isso. Ele concentra, depois ele distribui o que é para a rede, o que é para impresso, o que é para um site, qual é o momento. Ele ajuda na construção da narrativa. Então, de certa forma, tudo isso passa assim pela redatoria. O Wilder era obediente? O Wilder é muito ocupado, acelerado, muito acelerado. Mas, assim, uma pessoa muito simples de lidar, muito objetivo. Eu falo obediente de seguir a sua linha redatorial? Eu fiz o oposto. Nós não construímos uma linha para o Wilder seguir. Eu segui a linha que eu vi nele. Entendi. Quando eu ouvi ele falando, ouvi os vídeos, ouvi as histórias, eu pensei, eu acho que ninguém tinha visto esse Wilder do jeito que ele é. Além da redatoria, você fez também a mídia social. Qual foi a diferença? Bom, a diferença eu sei, né? Você já explicou, a redação do conceito, do que dizer e etc. Mas é muito distante, não? Cuidar dessa parte, ainda cuidar da mídia social? E o que é cuidar da mídia social? Não, porque como social media sênior também da campanha, eu já escrevia, eu já fazia matriz, né? Nós tínhamos uma equipe muito unida, toda a equipe do Wilder. E isso para mim foi extraordinário. Você não cuidava do tráfego, não. Você cuidava só das postagens. Das postagens. A manchete que isso, ia... da semana. A grade da semana. Isso. Comemorando, lembrando, dando um olá, dizendo que teve em determinado lugar. Isso. De acordo com a ideia da redação. De acordo com a ideia. Então já era muito natural para mim. Você traz pra gente, durante a sua fala, eu notei uma certa admiração, até um certo carinho do Marcelo Vitorino, e você trata ele como estrategista. Sim. Eu quero saber que diferença é essa do estrategista para aquilo que a gente acostumou a chamar do marqueteiro. Mas você vai fazer isso no próximo bloco. Então tá bom. Tá? E você
Permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa da OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, com Márcia de Castro. Márcia, nossa especialista em comunicação política. Você definiu o Marcelo Vitorino como um estrategista. Qual a diferença do marqueteiro de antigamente para o estrategista de hoje em dia? É porque hoje em dia as campanhas elas são mais elaboradas, certo? E elas são cada vez mais claras. Observe que a cada 2 anos nós vemos como as campanhas são mais claras ainda e mais enxutas. Então nós temos muitas regras, nós temos várias áreas. Não é mais tudo feito junto como a gente via antigamente. Nós temos as redes sociais, nós temos a parte de impulsionamento, nós temos a parte de militância, nós temos a militância digital, a presencial, nós temos a parte jurídica, nós temos a parte contábil. Com a evolução da comunicação e das tecnologias a serviço da comunicação, nós observamos como cada elemento desse exige uma estratégia. E na comunicação política nós estamos muito à estratégia. A estratégia para redes sociais, a estratégia para as pessoas que estão te apoiando, que são as que nós vamos chamar aqui de militância. Ela é digital, ela é presencial. Então, como são muitas estratégias, nós estamos aderindo cada vez mais à palavra estrategista. Agora, tem muito curioso que se coloca numa posição um pouco maior do que aquilo que ele tem competência de ser, não tem? Muito. Até porque a comunicação política, ela... Eu diria até mais, tem muito picareta também. O Tem cara demais. sabe, que não conhece, mas ele consegue se vender. Ele consegue vender a si, Ele mas consegue. ele não consegue vender o produto. Ele consegue, até porque... Chega com um carro bacana, uma roupa boa, um amigo que indicou, uma pessoa que indicou. E na política tem muito isso, né? Ele te oferece uma influência, ele te oferece um conhecimento, que eu conheço alguém e já ouvi falar, e ele te oferece um poder que você não sabe dizer bem o que é. O que eu posso te dizer, com certeza, é que comunicação política dá muito trabalho, e é muito técnica, e exige muito estudo. E essa é uma certeza. Com o passar dos anos, isso vai se reafirmando. Porque quanto mais regras a cumprir, mais profissionais que têm técnica serão priorizados. E esses profissionais que ficam no discurso vão perdendo espaço. Márcia, e como que está o mercado para a mulher? Porque eu estou vendo você numa firmeza tão grande, e a primeira coisa que me veio é, nossa, eu nunca conversei com uma pessoa como a Márcia. Falei, meu Deus, eu nunca conversei com uma pessoa como a Márcia. Porque não tem muita mulher no comando dessas estruturas. Não. Por quê? Porque é uma área muito difícil. É igual a questão da mulher ser candidata? Semelhante. É bem semelhante, sim. É uma área muito difícil. Você já tem muitos homens há muito tempo. E é comum que a mulher que se destaca nessa área, que são poucas, já saiba que ela vai precisar se esforçar muito mais. Você é brava ou só parece brava?
Olha, eu sou brava quando precisa. Porque se não fosse, eu não teria chegado até aqui. Precisa ter muita firmeza, né? Precisa ter muita firmeza, muita dedicação. Você passa muito pelo mansplaining, quer dizer, você veio conversar e as pessoas querem explicar. Porque você tem cara de menina, Márcia. Pois é, não você sou, é uma mulher viu, experiente. gente? Não precisa relatar Não a sou. idade aqui, não. Eu levei um susto. Porque você é uma mulher muito experiente, você tem 11 anos de experiência, Já 11 anos de 4 experiência, eleições, 4 quero conversar eleições. sobre elas daqui a pouco, mas é um mercado masculino. Muito. Como furar esse mercado? Muita convicção. Eu sempre estou muito preparada e sempre estudo mais do que a maioria. Você deixa de ser um pouco mulher? Um pouco, sim, posso falar que sim. Porque eu o seria ambiente é hipócrita masculino, se eu né? dissesse que não. Pois é, eu acho hipocrisia quando a pessoa fala, não, eu não tiro minha identidade. Olha, a gente tem certas situações que a gente tem que ser mais delicado do que a gente realmente Não, é. e outra coisa, você precisa desenvolver, veja, na minha situação, você precisa desenvolver uma postura em que você não é tão grossa a ponto de ser rude Não, e não é tão sensível a ponto de ser atropelada. e a mulher que tem poder e que tem uma posição de autoridade, sempre há uma impressão de que ela é grossa, né? Existe. Porque ela está mandando, ela está passando uma ordem, ela está passando uma direção de trabalho que é para ser cumprida. O que eu desenvolvi com o passar dos anos foi justamente ter sempre dados ao meu serviço. Normalmente, quando eu entro num assunto, Os dados falam mais alto. dificilmente é por sugestão, eu tenho que, como mulher, ter como provar que o que eu estou falando está certo. Você vai ser a primeira estrategista goiana, não? Eu espero, viu? Eu tô pronta. Tá no seu projeto? Tá no seu plano pessoal? Já aconteceu de ser estrategista de algumas campanhas em 2020. Isso já aconteceu, inclusive. Em 2018 isso aconteceu também. Eu acredito que é um caminho a ser seguido. Tem referenciais femininos de grande porte? Tem um filme americano, até com aquela menina, esqueci o nome dela agora. Ela faz uma grande estrategista política de uma campanha Sandra Bullock. Sandra Bullock. Uhum. Ela faz um papel de uma grande estrategista, mas eu acho que ali é um filme em que ela é colocada numa situação bacana, mas ao mesmo tempo denigre ela como mulher, porque o preço a se pagar é uma total decrepitude da própria personalidade, né? E no filme, eu sei qual é o filme que você está falando. É um filme que coloca o estrategista também de uma forma caricata. Caricata, desonesta, que conta uma mentira. Caricata. Ela leva uma vitória e depois se arrepende e passa a fazer uma oposição àquela vitória. Isso, existe muito essa fantasia. Um estrategista, ele tem que acreditar no candidato dele? Não é só o dinheiro, não? Não, porque você é profissional, ele tem que tem que acreditar no candidato dele. Se eu não acreditar num candidato, eu não trabalho para ele. Mas acreditar que ele vai vencer ou acreditar que ele vai realmente ser algo positivo no cenário político? A técnica, ela não extingue a emoção. Pelo contrário, as duas andam abraçadas, né? Se você não acredita num projeto, se você não acha que está ajudando uma pessoa a fazer um trabalho legal quando ele chegar lá, que você vai se orgulhar de contar essa história, eu acho que dificilmente você vai fazer esse trabalho com coração, bem feito. Dificilmente você fica até mais tarde, você vai no domingo também. Então, eu entro em projetos nos quais eu acredito. Você se vê uma mulher fazendo política ou você vê simplesmente uma profissional que por acaso é mulher? Com o passar dos anos, você começa a ver que uma coisa começa com a outra. Porque nós ajudamos as pessoas a fazer política. Eu tive a oportunidade, este ano, de treinar mulheres que estavam entrando na política pela primeira vez como candidatas. Ali eu vi que, querendo ou não, eu estava fazendo política. Eu estava explicando o que é política, o que é o certo, o que não pode ser feito. Qual o problema principal da mulher para ela poder ter... Por exemplo, você falou assim, que você teve que peitar, que você abastece de dados. Fica subentendido que você tem realmente um conflito pelo fato de você ser mulher, né? Eu não vou dizer... Você tem um conflito, não um conflito pessoal. Sim, você sim. enfrenta um conflito pelo fato de ser mulher. Eu não vou usar a palavra conflito, eu vou usar a palavra desafio. Então... Seria mais fácil se fosse homem. Seria mais fácil se fosse homem. Então agora me fala, esse é o ponto que eu quero. Me fala agora dessas mulheres que você preparou. Né? Qual a dificuldade da mulher de partir para cima da política? A mulher quer tomar frente política? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre. São duas dúvidas. Então eu vou cortar. Se a mulher... Não, para com isso.
Duas perguntas, porque é uma dúvida recorrente. São dúvidas recorrentes. Se a mulher realmente quer ser candidata e quer entrar na política, porque somos poucas, e por que mulher não vota em mulher? São duas coisas que as pessoas me questionam. E eu sou uma pessoa que eu adoro respostas, né? Eu não gosto da dúvida. Eu vou lá buscar mesmo. E eu fiquei pensando e fiquei refletindo e perguntei e tive essa experiência de conviver com mulheres que estavam entrando para a candidatura pela primeira vez, entrando na política. E eu verifiquei uma coisa de perto. As mulheres, elas não têm esse acesso natural à política. Eu vou fazer um comparativo para você. É como se você pega um conjunto de crianças, várias crianças que estão aqui, meninos e meninas. Quando você for falar em futebol, naturalmente, quem vai se identificar primeiro? Meninos. Ótimo. As meninas podem também gostar de futebol, lógico, e podem ser adultos que curtem futebol, mas você conhece poucas mulheres que acompanham futebol de perto, não conhece? Pouquíssimas. Porque não é um assunto E natural. todas elas são excelentes. Não é natural. E quando eu digo natural, não é natural da natureza feminina. Eu estou falando que não foi... Meninas não ouvem assuntos de política. Elas não ouvem as mães falarem sobre política. E quando os pais falam de política, elas não estão ao lado. Você concorda que isso é cultural, né? É cultural. Nos Estados Unidos, não por exemplo... Não é da natureza da mulher, mas é cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol é um jogo... Futebol soccer, esse futebol nosso, é um jogo feminino. Isso. Por isso que eu vou chegar nesse ponto. É uma questão estrutural. Aí essa mulher chega para ser candidata. É um machismo estrutural. É uma questão estrutural. Quando essa mulher chega para ser candidata, aí eu vou entrar num problema que é o problema dos partidos. Os partidos não sabem lidar ainda com a cota de gênero. São patriarcais. Muito. E eles têm dificuldade mesmo. É difícil entender que ela chega ali, ela não vai se comportar como todos os candidatos homens que chegaram ali. Então, ela quer entender, ela fica insegura. Quando ela começa a saber que ela pode sair com uma pendência judicial, que ela pode sair com uma marca de ter feito algo errado, simplesmente por uma simples prestação de conta que não foi bem feita. E só um detalhe, não é uma insegurança por uma fragilidade feminina. Não. É uma insegurança por ter uma percepção, porque o homem é meio corajoso nesse sentido, ele topa tudo e depois se arrebenta. E temos muito mais homens, a rede de apoio é diferente. Exatamente, até isso, né? Isso. Até depois, se der problema, a rede de apoio, né? A mulher, ela vai insegura porque realmente é inseguro o caminho que ela está andando. É inseguro o caminho que ela está andando. Veja, quando isso acontece... Não é uma deficiência dela, não isso é que eu uma quero dizer. deficiência. Quando isso começa a acontecer, em casa, ela já é incentivada a deixar. Olha, deixa isso vai dar problema. Ó, você não está sendo apoiada. Né? Cadê o pessoal do partido? Sumiu? E se você postar alguma coisa errada? E se você colocar alguma coisa errada no seu santinho? E se você imprimir alguma coisa errada? Será que você pode falar essa palavra? E ao invés de incentivo, ela encontra essa resistência. E as mulheres começam a desistir aí. Você viu aquela entrevista da Anitta, aquela cantora Anitta? Sim. Com a Gabriela Prioli? Sim. O que você achou? Eu achei o seguinte. Primeiro, muito se falou e se tirou sarro da dificuldade da Anitta entender algumas coisas. Deixa eu só explicar para o telespectador. A cantora Anitta, num determinado momento em que ela se preparava para ser essa celebridade internacional, ela resolveu entender de política. E ela foi muito clara desde o início. Eu não sei nada disso. Eu sou totalmente ignorante. Ela nunca enganou a esse aspecto. Isso tem uns 4 anos, 4, 5 anos, mais ou menos. E ela foi conversar com uma professora, que hoje é muito famosa no meio político, Gabriela Prioli, e ela fez perguntas que virou memes na internet. Que são perguntas tidas como burras, estúpidas, e muitas pessoas tentam colocar a Anitta como se fosse uma pessoa estúpida, boba. Ela saiu dessa situação e é uma das maiores celebridades do mundo. Sim. E a opinião dela está influenciando na campanha política desse ano. Sim. É isso que eu quero saber. As pessoas têm vergonha de dizer que não entendem. Como é um assunto muito específico e é um assunto de legislação específica, de um sistema específico, que nós não temos acesso na escola, nós não temos acesso de como funciona o sistema na escola. Então, não é uma deficiência da Anitta, né? Não. É uma deficiência da sociedade que produziu a Anitta. Muitos médicos, advogados, muitas pessoas de nome nas suas profissões entendem muito pouco sobre política.
é a verdade do nosso país. Aí você imagina como essas candidatas chegam para ser candidatas. Elas chegam muito inseguras, muito sem suporte, e aí começam as desistências. E quando começam as desistências, o que acontece com a chapa? Ela cai. Menina, e nós tivemos agora vários problemas nesse aspecto. Você quer comentar? Tivemos e acredito que teremos. Ah, mas vem cá. Isso aí também não é só por causa da desistência da mulher em razão do ambiente hostil, não. Isso aí tem muita maracutaia, muita coisa forjada, porque, na verdade, os partidos, eu te falo pelos processos que eu li e acompanhei, os partidos, na verdade, não queriam esse espaço para a mulher, o investimento para a mulher. Sim, eu concordo com você, mas se você não concorda comigo também, quando temos mulheres preparadas que sabem o que querem, é muito mais difícil colocarem elas de escanteio para serem candidatas laranjas? Muito. Porque elas não concorrem de verdade. Esse que é o problema, elas não concorrem de verdade. Na verdade, o que nós falamos de cota feminina não existe. Na verdade, é cota de gênero. É isso que eu ia te falar. Cota de gênero. Nós discutimos isso aqui, inclusive, na reunião, na entrevista com o Márcio. Que é um grande amigo, Marcos Marinho, grande amigo. Nós só estamos entre amigos aqui. Agora, deixa eu te falar. Na verdade, isso tem a ver com o clubinho que a gente tinha conversado um pouco antes. O partido já tem um clubinho. Já. Os caras que eles sabem que são os puxadores de voto e que todos os demais vão trabalhar em função daquela pessoa, e também aquelas pessoas que vão participar ali do partido e vão disputar, mas que na verdade estão lutando para tentar ter voto e conseguir um cargo público, sim, comissionado, um poder. E as mulheres não fazem parte desse clubinho. Não fazem parte e muitas delas não entendem onde elas entraram. Como você aconselha? Como é que você consegue conduzi-las? Eu acredito que hoje eu tenho muita convicção dessa tendência. Justamente por conta da obrigatoriedade e por conta das pendências que estão acontecendo. Tem muita gente perdendo o mandato. E tem muita gente que pode perder o mandato a qualquer momento. Com essas consequências, eu acredito que a consequência natural é que os partidos comecem a levar um pouco mais a sério a questão da cota de gênero, e que as mulheres estejam mais preparadas e mais abraçadas até o final da campanha. Não só aquela sedução de vamos entrar, vai ser bom, você tem chance e tal. Quando ela chega no meio do caminho, que ela não vê ninguém mais no barco dela, aí ela prefere cair fora. Só que esse cair fora, antigamente, não era nada, não significava nada. E hoje está significando mandatos, está significando cadeiras que os partidos estão perdendo. Márcia, eu tenho uma visão complementar. Uhum. Não vou dizer que eu tenho outra, não, porque eu também percebo dessa forma. Mas eu acho que quando vão buscar as pessoas que vão participar, eles não pegam uma pessoa como você, por exemplo. A menos que você seja filha de alguém, esposa de alguém, irmã de alguém, ao menos que você já faça parte do clubinho. Mas eu acho que não há espaço para essa mulher forte. Porque essa mulher forte quer espaço e que ela quer comando. Essa mulher que é competitiva. Segundo ponto que eu vejo é que as fundações partidárias, elas muitas vezes são apenas para sugar dinheiro e desviar dinheiro. Eu tenho essa suspeita, não estou afirmando, então não me processem. Por favor. Por favor. Mas se processar também não tem medo, né? Que tem advogado. Mas eu entendo, porque se elas realmente fizessem, seria o papel delas fazerem o que os times de futebol fazem, que é, desde muito cedo, formar um ambiente para cultivar essa formação. Através do que você está falando, confirmando o que você está dizendo, eu te falo o que o sistema está fazendo. O que o sistema faz para poder inserir a mulher? 30% de vagas garantidas para a concorrência. Nesse ano tivemos peso 2 na distribuição do fundo eleitoral para mulheres e pessoas pretas. Aí eu te questiono, na sua opinião, você acha que adianta? Eu vou te dar essa resposta, mas no próximo bloco. Então, e você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, um programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo.
Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. Terceiro bloco, programa controverso, e terminamos com uma pergunta inteligentíssima. Dessa vez, a entrevistada que terminou o bloco te perguntando alguma coisa. Então, você me perguntou sobre a questão se o formato do sistema eleitoral, né, de 30% para a cota de gênero, e ainda o fato de a questão da cota racial também, não é isso? Ter peso 2, ou seja, o partido ele ganha um pouco mais de recurso financeiro tendo mulheres e negros. Se isso soluciona? Não, não soluciona, porque não são essas pessoas que definem qual que vai ser a distribuição financeira. Não. Eu tive aqui uma pessoa, mulher, de esquerda, de um partido importante, que ela recebeu uma contribuição ínfima, apesar de todo o discurso que o partido de esquerda tem. Ou seja, não é só uma questão ideológica. Não é. Não é. Isso é um conceito geral. Então, mais do que distribuir o recurso e ter a cota, é preciso trazer mais empoderamento para essas minorias, né? No sentido de direito. Não minoria quantitativa, mas minoria em relação a direito. Você precisa concentrar o dinheiro diretamente, na minha concepção, direcionado para essas pessoas. E nas campanhas elas são minoria também. Nesse cenário, as mulheres Porque são o dinheiro minoria. vem para o partido, eles ganham em cima dela, mas a distribuição é de acordo com os caciques do partido. Não são campanhas de verdade, não são campanhas reais, não são campanhas com condições de concorrência. Então, essas candidaturas estão se tornando cada vez mais bombas nas mãos dos partidos. Porque ainda se tem aquela ideia de que isso não vai dar em nada. Mas nós estamos vendo aqui na capital que dá. Que agora dá. Nós tivemos 2 vereadores que perderam seus mandatos, perderam suas cadeiras, por conta do partido, não por conta de nenhum tipo de ação do vereador. 2 vereadores saíram, 3 vereadores saíram, e temos ainda 8 que estão em risco de perder suas cadeiras por conta de cota de gênero. Mas, Márcia, deixa eu tocar num ponto acima dessa ferida. Eu acho que o que dava para fazer foi feito. 30%, peso 2. O problema nosso agora, e outros problemas que acontecem, é na ausência da democracia dentro dos partidos políticos. Os partidos políticos são cartórios. Enquanto eles forem cartorários, e o membro do partido ele é simplesmente uma pessoa que depende do cacique, ele e ela nunca terão voz. Sempre vai ser um jogo de conchavo, e esse jogo de conchavo partidário, ele vai lá para dentro do Congresso, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, pressionando o chefe do Poder Executivo, que para poder ter condições de governabilidade, sempre vai ter que negociar, e nem sempre uma negociação republicana. Não. Então eu acho que o próximo passo deveria ser maior democracia. Nessa maior democracia, deveria realmente ter os órgãos internos funcionando, as comissões funcionando, e aí sim, né, esse recurso financeiro deveria ser aspergido de acordo com as características daquilo que a gente quer para nosso comando. O que você acha? Acho que são os nossos sonhos, né? São os nossos ideais. Eu sou muito pragmática em relação a esse cenário e vejo que eu não consigo acreditar que já não ocorreu algo de bom
em relação às campanhas eleitorais. Você se lembra que nós tínhamos campanhas eleitorais que duravam 3 meses? Você lembra que nós tínhamos shows em campanhas eleitorais em cidades paupérrimas que custavam milhões? Então, é um processo que eu não posso dizer que não vejo melhorias. Vejo. A cada 2 anos eu vejo melhorias. A cada 2 anos. Mas não é um processo plenamente justo. Claro que não. Vamos conversar sobre essa experiência sua? Vamos. Você começou com campanhas políticas em que ano? Eu fiz minha primeira campanha política em 2016. Fazendo o quê? Eu fazia toda a estrutura de comunicação que era distribuída para as rádios. Fiz para 10 candidatos. Sozinha. O que você sente de diferencial das campanhas 2016, 2018, 2 anos nós temos campanha, 2020 e 2022. O que mudou dentro da comunicação entre o candidato e o seu eleitor? Muito mudou. Muito mudou. Eu tive a oportunidade... Não estou falando da forma, sim, os mecanismos. Mas eu tive a oportunidade de colocar vários candidatos aqui nessa cadeira, eu estando ao lado como produtora, e ele ter um candidato demorar 5 minutos para deixar suas falas prontas e outro demorar 3 horas para deixar suas falas prontas. Cada pessoa tem sua dificuldade, né? De expressar, de falar. Às vezes a pessoa até fala bem, mas quando ela chega num ambiente em que ela tem que falar formalmente, ela fica nervosa, né? Um microfone, agora tem que falar certo. E aí, às vezes, a pessoa é um empresário, um produtor rural, ele não teve acesso a isso, ele não tinha essa necessidade. Agora pense, hoje em dia, nós temos as redes sociais que são um ponto-chave. Em algumas campanhas até decisivo para o resultado. As pessoas elas estão se preparando mais, elas estão desenvolvendo habilidades para falar com as pessoas que estão nas redes sociais. Eu vou fazer uma parênteses, mas eu quero voltar nisso aí, tudo bem? Quero ser deputado estadual. Não, vereador. Sim. Vereador. É a próxima campanha que vai ter. É mais difícil. Quanto tempo você entende que eu tenho que amadurecer? Eu tenho dinheiro. É mentira, não tem. É uma suposição. Eu tenho recurso financeiro e eu tenho um bom grupo de apoiadores. Me parece que isso não basta. O material humano hoje é fundamental. Sim. Quanto tempo, no mínimo, de antecipação, de preparação para essa campanha? Eu acredito que os concorrentes que têm chances para o próximo pleito já estão fazendo suas campanhas. Porque, como você disse, uma campanha vencedora, ela nunca vem de um elemento só. E se ela vier por um elemento só, eu te digo por experiência, as chances que ela se dissolva para a próxima são enormes. Eu peço que você lembre das celebridades da internet que se elegeram. Elas dissolveram. Geralmente é uma campanha só, né? Aí vence com aquele número imenso de votos, mas ela não se mantém. Você tem um cara como o Romário, que entrou como uma personalidade, mas ele mudou o perfil dele. Muito né? Estudioso. Estudioso. Ele procurou grupos, ele não ficou se mantendo na fama, ele não ficou se mantendo só na internet, ele não ficou num discurso só. Ele tem o esporte como sua bandeira principal, ele tem a pessoa com deficiência como uma bandeira fortíssima e ele ainda desenvolve projetos de esporte para a pessoa com deficiência. Então ele abraça famílias. Gilberto Gil não deu conta de ser nem ministro da direito, né? Tem outros nomes também que têm dificuldade de se manter porque acreditam que ficar nas redes sociais só destilando denúncias o segura por muito tempo. Nós tivemos uma movimentação agora interessantíssima. A primeira campanha do Bolsonaro trouxe muitos pastores, delegados e militares. Tanto policiais militares quanto militares das Forças Armadas. E agora mudou esse perfil. Agora vieram os influencers, né? E agora vieram, inclusive, pode ser até artista, mas influencers, pessoas que estavam ligadas ao governo de alguma forma. O que mudou nessa comunicação? É porque nós estamos em um ano, em um tempo muito diferente de 2018. Veja, se o próprio Bolsonaro muda de 2018 para 2022, ele por que mudou? O bolsonarismo não? Você vê, o discurso é diferente. Não, eu sei que mudou, mas eu quero saber de você. O discurso muda. Ele começou uma pré-campanha muito mais enrijecida do que ele está agora. Até de se desculpar por algumas falas, de refazê-las.
Porque não tem como você fazer uma campanha sem você analisar o cenário em que o país está. Em 2018, historicamente, saúde é sempre o primeiro tema do brasileiro. Quais temas você mais se preocupa no seu país? Sempre a saúde será em primeiro lugar. Vamos falar do segundo lugar, que é o lugar que fala muito sobre a mudança do nosso discurso, a adaptação do nosso discurso. O que o nosso público está pensando? Em 2018, corrupção estava em segundo lugar. As pessoas se preocupavam muito com a corrupção. Você não tem como se preocupar muito com corrupção quando você sai de uma crise da pandemia. Você fechou o seu negócio, você perdeu empregos, você saiu endividado. Você passou por uma crise econômica. Perdão, corrupção você vai pensar depois. Primeiro você está preocupado com o sustento da sua família. Você quer pagar as suas dívidas, você quer que a comida não falte, você não quer ser expulso da casa que você mora porque é alugada. Faltou essa sensibilidade na campanha do Bolsonaro? A gente pode conversar isso porque a campanha já passou. Não. Nós estamos gravando o programa ainda nas vésperas do segundo turno, mas você está assistindo, já foi a eleição. Mudou. Atrapalhou demais também. Ele não soube sair. Quer dizer, eu posso dizer, olha, fulano não serve porque é corrupto, mas eu preciso cuidar da economia. Eu preciso cuidar do pai de família, eu preciso cuidar... Então, não é a mesma natureza. Você pensa que o brasileiro votou, ele não votou igual. É o mesmo brasileiro, mas ele não votou igual em 2018 como ele votou agora. Porque o cenário é muito diferente. Então, os elementos que você constrói a campanha também devem ser diferentes. Mas o brasileiro ainda se identifica muito com o bolsonarismo, né? Muito, mas você vê que o próprio bolsonarismo se adapta. E às vezes eu acho que o bolsonarismo se adapta menos do que o próprio Bolsonaro. Então vamos começar. O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é essa representação da extrema-direita brasileira. Então, você tem esse discurso muito claro de Deus, pátria, família e liberdade. E o bolsonarismo, como todo extremo, ele é até mais rígido do que o seu próprio líder, você vê? Eu estou percebendo. Ele fala, vou bater no STF, STF, desculpa aí, foi mal. E o bolsonarismo vai para cima, né? Roberto Jefferson metendo bala da PF. Isso eu vou colocar nos extremos, tá? Todo extremo é assim. Você vê que a extrema esquerda ela é muito mais rígida do que o próprio Lula. E aí é aquela questão, o pessoal não entende que o Lula é um político. Sim. E que o Bolsonaro... bem menos rígido do que a extrema esquerda. Muito. E o Bolsonaro também é um político. Ele tem 30 anos de política, que ele vive política, né? Sim. Ele sabe até onde ele pode ir, onde ele tem que voltar atrás. Sim, senão... Deixa eu te perguntar uma coisa. O que da personalidade do brasileiro, você que é da comunicação, o bolsonarismo nos revelou? E que a gente não sabia? Eu acredito que o nível... Você assustou um pouquinho? Sim, um pouco. Em especial, como isso se agravou no segundo turno. No segundo turno. Do primeiro turno, a chave virou o extremismo do que é o diferente. A diferença com o diferente. Eu acho que você não está com medo de dizer, eu vou falar. Eu não imaginava que o brasileiro fosse tão preconceituoso. Preconceituoso, não estou falando com homossexual, não. Porque parece que a gente fala de preconceito, a primeira coisa que vem é que é o preconceito com o homossexual, com o negro. Não. Ele é preconceituoso com tudo aquilo que não seja parecido com ele. Que é diferente. É como se a gente estivesse assistindo uma grande sessão da tarde de filme americano, de escola pública americana, sabe? Tem uma coisa também que me chocou bastante agora, no segundo turno, que é o uso da fé, como no nosso país isso é tão fácil de acontecer. A manipulação da religião a favor da política. Isso me preocupa bastante. Será que foi manipulado? Eu acho que manipulado foi o sentimento religioso. Quem foi o mais agredido não foi a fé, mas o sentimento religioso. O Código Penal, ele defende o sentimento, né, religioso, porque ele é palpável. Mas e eu acho que o instrumento de manipulação do sentimento religioso foi o interesse dos líderes. A política está dentro das igrejas há muito tempo. Há muito sempre tempo. Esteve. Muito tempo. Sempre esteve. Inclusive, eu acredito que nas próximas eleições, acredito que nós vamos assistir isso. A justiça se colocando travas para que não poder seja... religioso, abuso de poder religioso. Eu acredito que isso vai ficar cada vez mais rígido. E vai ser chamado de perseguição à igreja. Sim, porque realmente é a questão da manipulação das massas.
É a questão da manipulação das massas. E isso tem me assustado como se intensificou. Como isso se intensificou agora no segundo turno. Como quando o Lula aparece dentro das igrejas pentecostais, né, recebendo ali a bênção, assim como o Bolsonaro fez desde sempre. Isso me preocupa bastante, porque nós estamos falando de muitos grupos, de identidades diferentes, de classes sociais diferentes, de acesso ao conhecimento diferentes, e em especial que sentem, muitas dessas pessoas realmente são manipuladas. O que isso quer dizer? Que as pessoas têm medo. Elas têm medo de se colocar contra o seu próprio líder, de não estar sobre uma certa bênção por conta da desobediência do voto. E aí a livre escolha fica comprometida aí. Ela não escolhe mais. Alguém escolheu qual é o seu voto. E isso é muito preocupante. Eu tenho 2 minutos para encerrar. E eu queria falar um pouco sobre as campanhas digitais. Você pegou exatamente o início das campanhas digitais. Sim. Né? Mas você percebe que isso realmente contribui com o resultado final da campanha? Ou é apenas um meio de comunicação como qualquer outro? Eu acredito na estratégia. Eu acho muito difícil uma campanha ser vitoriosa somente com a rede social. Tem que ser uma coisa muito extraordinária, que acontece, mas tem que ser algo muito extraordinário. Assim como também eu não vejo mais as campanhas, inclusive nomes importantes da Assembleia Legislativa, ficaram de fora por conta disso, não conseguiram adaptar. Pessoas com vários mandatos que não investem no digital estão ficando de fora. Estão ficando de fora. Então, a estratégia é justamente a soma dos elementos de uma boa campanha. É uma campanha que é viva entre as pessoas, entre os grupos, dos bairros, nas cidades, e ela também é viva nas redes sociais, onde as pessoas estão toda hora. Então... É a nova praça, né? Isso. É a nova praça pública. Entende? Até o candidato que tem vários mandatos e não está ali, você até começa a ficar meio desconfiado. Nossa, a campanha do fulano não tá nas redes, eu fui lá, não tem nada. Tá fraca Parece a campanha, que tá né? morta a campanha e você começa a desacreditar. Mas há campanhas digitais muito bonitas que não são vitoriosas. Então você entende que são vários elementos? Sim. Eu poderia ser hipócrita aqui, puxar a sardinha pro meu lado e falar que é tudo. Não, não é tudo. Uma campanha vitoriosa, ela é feita por vários elementos. E tem algo muito perigoso para o comunicador político, que é a sedução de achar que nós fazemos tudo. Eu gosto muito de dizer que nós fazemos muita coisa, porque o digital, nós estamos na era do digital, mas nós não fazemos uma coisa. Essa humildade nós temos que ter. Nós não fazemos a política do político. Isso quem tem que fazer é ele. Márcia, você volta aqui um dia? Você quer? Eu quero. Em breve, vamos fazer depois uma avaliação de como é que ficou o cenário político. Então tá bom. Tudo bom? Combinado. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.